Podemos assentar, meus irmãos. Queridos, hoje a palavra de Deus, nesse último domingo do mês das vocações, é dedicada a todos os leigos, catequistas, evangelizadores, propagadores da palavra. E o Evangelho traz, não só o Evangelho, a liturgia da palavra, traz sobre a lição da modéstia, a virtude da modéstia e da humildade. Não ocupar os primeiros lugares. Jesus foi convidado para um jantar para ser observado. Diz o Evangelho de São Lucas que eles observavam Jesus. Mas Lucas, o evangelista, diz que foi Jesus quem notou como as pessoas brigavam pelos primeiros lugares. O que quer dizer esses primeiros lugares? É a busca de reconhecimento. Não só a busca, mas a dependência de reconhecimentos, a dependência dos elogios, a dependência das recompensas. E isso gera muita disputa e muita rivalidade. Em todos os setores da vida, até mesmo na vida familiar, na vida de igreja, na vida do trabalho, então, mais ainda. Disputas, rivalidade pelos lugares de honra, pelos lugares de destaque. E isso Jesus notou e fez uma observação, dizendo, olha, não brigue pelos primeiros lugares. Quem se eleva será humilhado. Portanto, busque sempre os últimos lugares. É o conselho de Jesus na missa de hoje. A gente conseguir trazer para o nosso coração e fugir das disputas, das rivalidades, das brigas, né? E assim sucessivamente. E olha, meus irmãos, o espírito do mundo que o Papa Francisco chama de mundanismo. O mundanismo é quando esse espírito de disputa e de rivalidade invade-nos na igreja, invade-nos nas famílias, invade-nos nos ambientes sagrados. Porque no mundo, quando eu me refiro ao mundo, estou me referindo a essa pecaminosidade. Esse mundo, ele briga, ele disputa, ele rivaliza e ele não tem ética, não é? Para poder se sobressair sobre o outro, se faz de tudo. Isso não é para nós. Isso não é para a gente que diz seguir a Jesus Cristo. Para nós, o nosso caminho é outro. A nossa via não é a da disputa, não é a da rivalidade. A nossa via é pelos últimos lugares. Nos últimos lugares não tem briga. Nos últimos lugares não tem disputa. Ninguém rivaliza pelos últimos lugares. As pessoas só rivalizam pelos lugares de honra. E nos mesmos lugares de honra são os lugares de muito desgaste, de muito estresse, de muito cansaço físico. Quando a briga pelos primeiros lugares é muito grande, surge também muita inveja. E aqui, meus irmãos, é muito importante a gente ver como era que Jesus lidava com a inveja. Porque é um sentimento muito comum entre o ser humano. Chega a ser instintivo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Na natureza, tem algumas espécies de animais que, ao procriarem, eles matam o próprio filho. Por exemplo, nos leões. Quando o leão copta com a leoa e nasce um filhote, sobretudo se for um filhote masculino, um macho, ele mata. A leoa é quem protege. E ele mata por instinto. Ele imagina, quem sabe, né, que vai ser um potencial rival dele no futuro. Então ele vai lá e mata o próprio filho. Esse instinto animalesco invade as nossas relações humanas quando a gente não suporta o outro. Quando a gente não suporta o sucesso do outro, a felicidade do outro.
E é isso que nós precisamos, na base do Espírito Santo, romper dentro de nós. Foi o que Jesus mais fez na vida. Ele elogiou tanto João Batista. João Batista, ele diz que foi dos nascidos de mulher o maior que existiu. E João, antes de Jesus assumir a vida pública, foi o maior pregador que existiu. Então Jesus, por ser um homem livre, desprendido de qualquer inveja, ele tinha facilidade de elogiar as pessoas. Olha que bonito, não é? O invejoso, ele nunca é capaz de elogiar. O elogio pode vir aqui no pescoço, mas ele não consegue reconhecer. Ele não tem forças para isso. Então, quando você estiver lidando com alguém que porventura tem algum problema de inveja com você, elogie essa pessoa, porque ela vai perceber que ela não tem a mesma capacidade de fazer isso com você. E isso você desmonta o esquema. Você desmonta o esquema de inveja, de ciúmes, de rivalidade, dessas coisas baixas. E foi isso que Jesus utilizou para nos falar sobre o Evangelho. Foi isso que Jesus utilizou para nos ensinar como lidarmos em situações como essas. E segue o teu caminho, e segue a tua virtude, e segue o caminho do bem e do amor. Olha o que Jesus disse no Evangelho. Quando fores convidar alguém para um almoço, um jantar, convide quem não pode te retribuir. Ou seja, em outras palavras, não viva dependendo de reconhecimentos. Nós, meus irmãos, nos adoecer com relação a isso. Ai, mas ele não elogiou hoje. Ah, mas ninguém me aplaudiu hoje. Ninguém me disse que eu estou assim, que eu estou assado hoje. E daí? A minha segurança interior vem de Deus e não do reconhecimento dos outros. O reconhecimento dos outros pode vir como um anexo, mas não como o mais importante. Para o que se sente amado por Deus, eu sou amado individualmente, pessoalmente e único. E esse amor me basta, me preenche. E como dizia São Paulo, né? A graça de Deus me basta. Eu não preciso mendigar outros amores. E aqui, meus irmãos, eu concluo dizendo, hoje, quando terminar essa Santa Missa, nós vamos para as nossas casas, para os nossos convívios familiares, certos de que somos profundamente amados por Deus. E que esse amor me preenche, e que esse amor me realiza, e que esse amor me completa, a ponto de que, se no mundo faltar esse reconhecimento, eu não sentirei falta. Se no mundo, até na família, faltar essa recompensa, eu não sentirei falta, porque já estarei bastante amado por Deus, bastante acolhido pelo Senhor. E para concluir mesmo, o bom é que Deus nunca deixa faltar esses reconhecimentos, viu? Sempre haverá pessoas boas enviadas por Ele, que no momento certo lhe dirão, você está no caminho certo, parabéns pelo que você fez, que Deus continue lhe fazendo dar frutos aonde você plantou. É as manifestações divinas quando a gente pensar que não temos reconhecimento. O maior deles é na ressurreição, é no céu. E é para lá que nós estamos caminhando. Creio em... Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.